seguir o bonde, agora sair aí da moleza aí, adentrar aqui na posse, no conceito, na classificação, nas teorias, nas características, etc. Da posse. Porque o conceito de direitos reais a gente já venceu aí com êxito. Posse, ela está ordenada ali entre os artigos 1196 e 1224 do Código Civil. Então, são esses artigos que regulam tudo que diz respeito à posse, ao instituto da posse, aqui dentro dos direitos reais. E, então, para a gente começar, eu volto aqui dar pincelada na relevância disso. Por que, Kellen, da relevância jurídica? Por que sociedade, etc., o que já foi dito no vídeo anterior e que não viu, dá uma olhada na parte 1, que já é a parte 2. E delimitar-se como possuidor, como proprietário de algo, interessa ao direito para que se evite que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Então, para manter aqui mesmo a sociedade tranquila. É esse aqui o objetivo fundamental da lei, evitar essa justiça aí com a própria mão. O conceito posse, se a gente for olhar dentro de todo ordenamento jurídico, existem para eles diversos sinônimos com conceituações também diferentes, né? Tem sinônimo de posse, mas existem conceitos extremamente diferentes. Quando a gente fala de posse no direito administrativo, a gente está lembrando aí de cargos públicos, etc. De tomar posse daquilo. Só que aqui, no direito civil, que os senhores anotem o conceito. Revela-se a posse quando alguém exercita ou pode exercitar algum dos poderes correspondentes ao direito de propriedade. Nós sabemos que o direito de propriedade, ele revela-se quando no exercício de algum dos 3 poderes, né? Ou os 3 poderes reunidos, assim dizendo, que é usar, gozar e dispor. Se eu sou proprietário, eu posso usar, gozar e dispor daquele bem que eu sou proprietária. A posse revela-se da mesma forma. Então, se você exercita aí algum desses poderes que são inerentes ao direito de propriedade, você tem a posse. Se você pode usar alguma coisa, ou se você pode gozar daquilo ou dispor daquilo, que você tem o domínio, então configura-se ali a posse, que segue na terminologia da posse. Vamos pegar o termo, o vocábulo, que vem de possidere, possuir, e também de possessio, ou possessio, que significa posse. E eles derivam do verbo sedere, que significa sentar-se, né? Ou estar sentado. Então, fechando o conceito de posse, a gente tem a ideia ali de um poder. É a reunião do sedere com está estabelecido. E na linguagem comum, a posse significa ter, reter, ocupar, desfrutar de alguma coisa. A gente entra em algo extremamente importante e que eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Certeza absoluta. E é algo também muito simples. Assim como é certo que cairá, é certo que é muito simples. São as teorias. São as teorias de Savigny e as teorias de Hare. Também a teoria de Seilles. Tem gente que fala de várias formas, Saley-les, da forma que quiser, gente. Os que eu sei que é certo é Savigny, tá? Que eu sei que é Savigny e não Savigny. E aí nós vamos. A primeira teoria foi a teoria de Savigny, também chamada como teoria subjetiva. Frederico Carlos Savigny, ele dizia, ó, há tempos atrás, no século XIX, por aí, ele disse, porque ainda existe esse conceito muito atual pra gente, que a posse implica na possibilidade de alguém dispor fisicamente de alguma coisa com a intenção de considerá-la sua, além de defendê-la contra todos de uma ação estranha. Voltando, para Savigny, nesse conceito de alguém poder dispor fisicamente de alguma coisa com a intenção de considerá-la sua, ele quer dizer que o conceito de posse, ele abrange 2 elementos. O primeiro dele é o corpo.
corpus. E o segundo dele é o ânimos. Então, para ele, a posse significa a junção dos dois elementos, corpus e ânimos. Kellen, quando corpus, gente, é quando a gente tem um poder físico sobre a coisa. Vou pegar uma taça porque tá próximo, tá, gente? Não é porque significa que eu tomo umas coisas de taça em casa, é que tava limpa. Enfim, é o que tinha ali pra tomar. Eu estou aqui com essa taça. É físico. Olha que a gente falou de corpóreo e tudo, né? Um objeto aqui físico. E eu, no momento, eu estou exercendo o meu poder sobre essa coisa. Gente, se eu quiser dispor, quebrar ela aqui, eu vou dispor. Não sei nem de quem que é. Vou dispor. Se eu quiser, por exemplo, gozar dela, né? Usar, colocar aqui que eu coloquei e tomar, eu vou... E daí? Vou fazer. Então, eu sou possuidora de sou. No momento, a posse aqui, ó, imediata é minha. Só que pra Savigny, eu não posso ter só o poder ali em cima do corpus físico. Eu tenho que ter o ânimos. E esse ânimos, Kelly? Esse ânimos para Savigny é um componente volitivo. Para ele, eu além de ter esse domínio sobre o objeto, eu tenho que ter a intenção de ser dona. Então, eu tenho que querer ter para mim. Querer a propriedade disso aqui, né? Eu preciso aí ter o propósito de manter esse objeto como dono afora. Então, não basta ter só o corpus para Savigny. Preciso do corpus e do ânimos. E para ele, é o que distingue da detenção, que a gente vai ver a seguir. Porque na detenção, ele fala que esse segundo elemento, o ânimos, é o que distingue a posse da detenção, porque para ele, a posse depende desses dois elementos, né? Então, por exemplo, se alguém dispõe o seu poder físico numa coisa ali, mas sem o ânimos de ter o domínio, o ânimos domini, que a gente fala, ele não tem posse. Ele é mero detentor. Então, se eu pego esse corpo, tenho o domínio em cima disso, mas eu não tenho a intenção de ser dona, então não tem a posse. Então, eu tenho a mera detenção. Isso aí é para Savigny. Ou seja, em outras palavras, Kelly, o segundo elemento, que é o ânimos, é ele que diferencia a posse da detenção. Se eu tenho ânimos, se eu me mostro como dona ali, e eu tenho intenção de ser dona daquilo, afora levar para mim, né, para eu exercitar um dos poderes aí inerentes a propriedades afora, eu sou possuidora. Mas se não, eu não tenho intenção, só tô aqui mesmo, ó, exercendo o meu domínio sobre a coisa. Então, eu sou mera detentora. É isso para Savigny aí. Então, quem detém a coisa na condição de representante, ele não vai exercer posse, mas mera detenção. Pois não tem aí, tá destituído do elemento ânimos. O que ocorre? Savigny, ele não estava sozinho. Savigny tinha um discípulo, que era o Hering. Sempre tem, né? Karl Marx, Engels, aí um outro vai, era o discípulo e pega a teoria, né? E aqui não foi diferente. E aí Hering, ajudando Savigny como estagiário fiel, foi lá e esquematizou a teoria de Savigny na seguinte fórmula. Ele colocou que detenção é igual corpus mais ânimos tenente. Vamos fazer uma diferenciação de ânimos tenente com ânimos domini. Ânimos tenente é quando você tem o ânimo ali só de ser guardião. Você não tem o ânimo de dominar. Você não tem um ânimo de ter para você. O ânimos domini é aquele que você tem a intenção de ter para você. Então, para Hering, ele esquematizou a teoria de Savigny, seria detenção igual corpus mais ânimos tenente. Não tem ânimos domini de você ter para você. E posse, ele esquematizou sendo igual corpus mais ânimos tenente mais ânimos domini. Então, tem o ânimos domini aqui na posse. Qual que é a diferença, então? O ânimos domini, que faz a diferença entre posse e detenção, que foi o que eu havia falado anteriormente. E aí, Hering, passaram os tempos, ele criou lá a luta pelo direito e contestou Savigny. Falou, não, peraí, tudo bem, trabalhei com cara, tudo, mas eu vou contestar aqui com veemência a teoria de Savigny. Porque
Para Savigny, a posse seria um poder de fato. E para Hering, consistia no exercício de algum poder, algum direito inerente à propriedade, independente da intenção de ser possuidor. Que é isso, que eu não tô entendendo nada, gente, muito simples. O Hering tirou o animus domini do negócio. Falou, não, peraí, se eu tô com isso aqui, meu filho, independente se eu tenho intenção ou não de ser dono disso, Savigny, meu amigo, como que eu vou entrar na cabeça de uma pessoa para saber se ela tá com intenção, Savigny, de ser dono disso? Não consigo, Savigny, determinar uma posse, porque a pessoa, eu vou saber se a pessoa tem intenção ou não. Então vamos consertar esse negócio aqui, Savigny. Hering falando, agora em diante a posse vamos conceituá-la com somente o corpus. Não tem intenção de possuidor de nada. Ou seja, se alguém exterioriza a propriedade, por mais que você não sabe se ele é proprietário ou não, ele tá na posse. Você vai descobrir a propriedade depois. Se eu, olha só, cheguei aqui na escola, cheguei aqui com esse mouse. Que legal. Gente, eu tô com um mouse. Ninguém sabe de quem que é o mouse. Mas eu cheguei com esse mouse. Você vai me achar na posse ou não disso aqui? É óbvio que vai. Não tem como você entrar na minha cabeça pra saber se eu quero ser possuidor ou não, ou se eu não sou, ou se eu deixei de ser. Por hora eu tenho a posse. Simples assim. Para Savigny. Então, Savigny veio aí para facilitar a nossa vida. O artigo 1196, então, considera possuidor, vamos lá, todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Vamos tirar aí o animus domini. Por fim, nasceu aí a terceira teoria, que é menos utilizada. A gente usa muito a de Savigny e a de Hering para estudar. Lembrando que a de Hering, a teoria de Hering, chamada teoria objetiva. Então, a subjetiva é de Savigny. Lembrem, gente, o que é subjetivo? É o que vem de dentro, né? Subjetivo é o que vem de dentro. Então, liguem subjetiva a Savigny, SS subjetiva a Savigny, né? S subjetiva S Savigny, com intenção, ânimos, porque é subjetivo. É cada qual na sua cabeça. Então, é subjetivo. A teoria de Savigny é subjetivo. Já Hering é objetivo. Para ele, não tem nada aí de intenção que vem de dentro, não. Você tá se apresentando aí como proprietário, usando, gozando outros pontos, você tá na posse, meu filho, né? E aí, a terceira teoria é eclética. A teoria eclética de Saleiles diz o seguinte: a posse, ela contém o elemento corpus e ânimos, sim. Só que para ele, esse elemento ânimos é diferente do elemento ânimos de Savigny, né? De ter ali como intenção de ser dono. Para ele, nessa teoria eclética, o propósito do possuidor tem que ser de realizar algo econômico, com fins econômicos a que se destina a coisa. Ou seja, a posse é a realização consciente e voluntária da apropriação econômica da coisa. Mas por hora, guardem Hering. O mais prático, mais fácil, teoria objetiva sem ânimos, ok? Sigamos. Vamos falar de um assunto agora que tem discussões, mas que, graças a Deus, já tem respostas para nós, que é a posse dos direitos pessoais. Olha, gente, no primeiro vídeo eu disse o seguinte: os direitos patrimoniais se divide. Direito patrimonial pessoal, direito patrimonial real. Veja só. Direito patrimonial pessoal, direito patrimonial real. Não existe cabimento, fundamento para que você possua um direito pessoal. A posse está aqui, ó, nos direitos reais. Não dá. Por que você está falando isso, Kelly? Porque o nosso célebre Rui Barbosa, muito tempo atrás, ele entrou com um pedido aí, pasmem, pedindo aí a posse
a reintegração de posse, olha o Instituto, reintegração de posse de servidor público no direito pessoal, porque a gente tá falando de direitos pessoais. E ele pediu a reintegração. Mas reintegração, Rui Barbosa, é dos direitos reais, Rui Barbosa. Nós estamos falando de coisa. Sim, mas ele tá pedindo os direitos aqui, ó, pessoais. E aí, para ele é patrimonial. Foi indeferido em massa. Esse pedido foi indeferido. Então, não considera a posse dos direitos, não foi considerada aí, não foi cabível, na verdade, a ação judicial de reintegração de posse de servidores. Então, o Código Civil, tanto que vige quanto anterior, ele não considera aí a posse dos direitos pessoais. O conceito de posse nós falamos que está lá no 1196 e a adotada hoje, a que foi adotada nesse 1196, foi a exposta por Eri. Dê uma olhada de novo no conceito que é importantíssimo. Nesse momento, a gente inicia a classificação da posse. Gente, a posse, nas suas classificações, ela pode ser posse direta ou posse indireta. Quando a gente traz o conceito de propriedade, a gente sabe que a gente está falando a propriedade, ela é um direito real que atribui vários poderes para o seu titular. Vamos falar de novo? 1196, usar, gozar, dispor. Então, tem vários poderes para o titular. E aqui, ele poderá distribuir eles juntos, os poderes, ou separadamente. Falamos no vídeo anterior também, né? Ou eu passo todos os poderes da minha propriedade para uma pessoa, ou eu separo aí e repasso de forma só o uso, só o gozo, só o direito dele dispor. Então, se apenas o uso ou o gozo é transferido, o que acontece com a posse? Ela se desmembra. E o proprietário, ele fica com a posse indireta. Kelly me deu um exemplo. Ótimo. Eu alugo. Vou alugar para você uma casa. Quem fica com a posse direta? Você. Você é o possuidor direto. É você que tá lá dentro, você que habita. A posse direta é sua. Mas eu fico aqui com a minha posse indireta. No usufruto, do mesmo jeito. Eu te dou o direito de usufruir. E aí você tem a posse direta. É você que está em contato direto. Já eu fico com a posse indireta, né? O usuário com a direta e eu, proprietário, com a posse indireta. Quando todos os poderes se reúnem ali no proprietário, a posse, ela não tem nenhum obstáculo, então a gente denomina como posse absoluta ou plena, 1197 do Código Civil, certo? A posse também pode ser, além de direta e indireta, ela pode se classificar como exclusiva ou com posse. Simples. A posse exclusiva não é partilhada. Não é partilhada. Olha, eu tô com posse aqui desse post-it, ó. Tô com isso aqui. E a posse é só minha, não tô compartilhando. A pessoa me cedeu aí pra possuir isso aqui. Eu sozinha, gente, não partilho. Eu exerço aqui em qualquer tipo dos poderes inerentes à propriedade isoladamente. Não tô com comunhão com ninguém sobre esse objeto. Agora, quando ela é partilhada por mais pessoas, por duas ou mais pessoas, a gente já tá falando da composse. Então, ela é a própria posse, direta ou indireta, só que ela é compartilhada. Exemplo, casamento com regime de comunhão universal de bens, onde nós temos ali a posse sendo dividida, sendo o poder dela sendo usufruído aí por mais de uma pessoa. Então, a composse pressupõe 3 elementos. Posse por mais de uma pessoa, iguais poderes na composse, todos que estão envolvidos, eles têm iguais poderes e tem que ser o mesmo bem, óbvio, né? Tem que ser o mesmo bem. Também classifica-se a posse como posse justa e posse injusta. Aqui eu quero muita atenção, para que vocês não confundam quando eu falar de boa fé e má fé. Olha,
Essa terminologia ela é muito criticada em questão de justo e injusto, mas é a que se usa, só que muito criticada. Quando a gente fala de posse injusta, para a gente entender a justa, a gente tem que entender a injusta primeiro, que é o contrário. Quando a gente fala de posse injusta, é aquela que é adquirida ou mediante violência ou clandestinidade no clã, né, ou de forma precária. Anotem, a posse injusta ela é adquirida ou mediante violência ou clandestinidade ou forma precária. Vamos um por um? A posse violenta, gente, é aquela que tem violência física. Você pega ali com um emprego de força bruta mesmo, para você adquirir, né? É forma compulsiva, é obtida ou por grave ameaça ao possuidor ou por violência. A forma clandestina é no clã. A gente obtém ela e sem que a pessoa conheça, só rateiramente, às escondidas, né? Vem e obtém. E a posse precária, ela se adquire com a recusa da restituição. Ou quando foi agendado para me devolver aquele bem e a pessoa não devolveu. Vamos supor, olha só, eu vou pegar esse marca-texto aqui e tô emprestando. A pessoa me emprestou. Falou, Kellen, ó, tô te prestando aí, tô te passando a posse. Toma, peguei. Ó, a posse é minha, né? Olha, vou te prestar por 10 dias, tá? Então, que dia que eu tenho que devolver, gente? No 10º dia. Eu tenho que devolver, né? A posse ali. Chegou no 11º dia, eu não devolvi. Então, a partir do 11º dia, a minha posse é precária. Tô com a posse precária. Porque eu já não cumpri. Acabou ali a boa-fé, né? A confiança. Então, a posse violenta ou clandestina, isso eu quero que vocês anotem. A posse violenta ou clandestina, quando cessa a violência ou a clandestinidade, quando acaba a violência e ali se convalesce, vocês anotam o artigo 1202 do Código Civil, ela deixa de ser injusta, gente. Quando você para de agredir, ou quando você que adquiriu sorrateiramente a devolve, né, que é a clandestina, ela já não é mais posse injusta. Ela passa para ser posse justa. Só que essa conversão, ela não vale aqui para posse precária. Por quê, Kellen? Porque para a doutrina implicou na quebra de confiança, na falta de fé do contrato. Então, não tem jeito. Quer dizer, tem jeito, depois vocês vão ver, né, trocando bem, etc. Mas aqui, ela não volta a ser uma posse injusta. Ou seja, eu que tô com marca-texto no 11º dia, já Elvis, né, já não tem mais jeito. E aí, diferente da posse clandestina ou violenta, eu não consigo me passar para posse justa. E aí, é o que a gente entende de posse injusta. Se a posse injusta é aquela que é mediante violência, clandestinidade ou precariedade, a justa é a que não tem nenhum desses elementos. Ou seja, é uma posse que tá ali tranquila, normalizada no direito civil, legal, né? Sem violência, sem clandestinidade, sem precariedade. Agora, gente, a gente passa ao estudo da posse de boa-fé e má-fé. Presta mais atenção, redobrem, por favor. O artigo 1201, eu não dá tempo de eu ficar lendo todos os artigos, então vocês anotem e leiam. Ele tem-se a posse de má-fé quando o possuidor, ele conhece a existência de um vício, um obstáculo, mas mesmo assim ele vai lá e adquire aquilo. Vamos supor, vamos pegar aqui um menor. A gente sabe que os menores, aqui no termo do nosso Código Civil, aqueles absolutamente incapazes e tal, eles não podem contratuar. Ah, vamos supor aqui que a menina tá passando com a bicicleta ali, a menina tem 6 anos, me arruma essa bicicleta aí, tá, então aqui, ó, tô te comprando a bicicleta, ó, R$100. A menina, beleza, fechou um contrato, então aqui. Gente, isso não é, nós não temos aqui a relação contratual e não existe por causa das partes, a menina é menor, ela não pode pactuar, a gente sabe disso. Só que eu sei que a criança é menor e vou lá e comprei a bicicleta da menina. Eu agi aqui de quê? De má fé. Por quê?
Eu sei que existe um vício, eu sei que existe um obstáculo que me impede de eu pactuar com a pessoa, mas eu vou lá e mesmo assim eu adquiro. Olha a diferença, Kelly. A diferença, ao contrário do senso da boa-fé, é exatamente o contrário, né? Na questão da boa-fé, ela não reúne nenhum desses elementos aqui da... Então, a posse de boa-fé, está aqui o conceito, e a posse de má-fé foi dado o conselho também. Eu tenho duas perguntas para vocês. O que eu quero saber é o seguinte. A posse de boa-fé, ela sempre vai se configurar como posse justa? Pensem. Tem resposta? Já não, né? Então vamos pro segundo. E o contrário, gente? E a posse da má-fé, de má-fé, ela sempre vai ser considerada uma posse injusta? Gente, não. Nenhum nem outro. Por isso que eu falei, segura aqui, não vamos confundir as coisas. Por quê? A posse de boa-fé nem sempre configura posse justa. Assim como a posse de má-fé, por sua vez, também pode não se caracterizar como injusta. Exemplo, para a gente entender. Você chega para mim e fala, ô Kellen, eu estou te vendendo aqui essa presilha de cabelo. Vou te vender essa presilha. Eu, então vou comprar. Eu estou de má fé? Não, tô de boa fé. Então, ó, já tem boa fé aqui. Isso significa que porque eu tô de boa fé, essa minha posse aqui é justa? Nem sempre, gente. Nem sempre. Vamos supor que essa pessoa arrancou o cabelo da menina lá fora, mediante violência, para tomar a posse desse negócio e me vendeu. Eu estou de boa fé, só que eu estou de boa fé numa posse injusta. Entenderam? A posse é que é injusta. Foi de boa fé que eu adquiri a posse? Foi. Mas é injusta. Por quê? O intermediário adquiriu isso aqui mediante violência. Ou qualquer um daqueles elementos lá que eu falei da posse injusta. Da mesma forma, a má-fé, galera, a má-fé aí também, ela não se caracteriza necessariamente como injusta. E aí, pessoal, existem outras classificações, mas por hora, as que vocês precisam saber são essas. Qualquer dúvida, meu Instagram tá na tela, me procurem. Se gostaram, curte aí para que a gente possa fazer mais os outros vídeos, tá? Eu volto dando seguimento à questão da posse num novo vídeo.